Oi, Aline. Tudo bom? Tudo. Seja bem-vinda ao Precioso Obrigada. Cast. E tu bem-vindo ao nosso estúdio. Sejam bem-vindos. Esse é o Precioso Cast, o lugar onde a essência se transforma em legado. Hoje falaremos sobre o singular, sobre a escuta, sobre tudo que tange, né, sensibilidade, arte, que tem tudo a ver com o trabalho da Grace, que hoje eu recebo aqui. Tô muito feliz. Aliás, sou recebida, não recebo, né? Estamos aqui nesse lugar incrível no teu estúdio de criação. Antes de começarmos, quero só te pedir para nos ajudar aqui no engajamento, a curtir, comentar e compartilhar esse episódio para que a gente possa levar essa palavra adiante. Então, um prazer, Aline, receber vocês. É um prazer a gente poder ter o privilégio de ter uma tarde para conversar sobre isso, porque para a gente é automático o que a gente faz, né? Então, a partir do momento que alguém vem aqui e faz questionamentos, nos força a, de certa forma, até entender da onde surge, né? Qual é o começo desse nosso trabalho de criação. Isso é muito gratificante, porque essa leitura da gente entender a origem, da gente entender como que a gente faz, é super importante esse embasamento. E a gente só consegue, então, fazer isso quando alguém nos instiga a pensar. Então, é um prazer receber vocês aqui e vamos conversar, vamos bater esse papo, então. Esse é um episódio para quem acredita que criar é, antes de tudo, revelar. Falaremos muito sobre isso. E aqui eu estou, então, com a Grace Panazzolo, arquiteta, fundadora do Panazzolo Estúdio Criativo, que é multidisciplinar. Explica isso. Isso. Então, nós hoje somos um estúdio criativo que transita entre arquitetura, design, arte, educação, moda, né? Todos os universos que falam sobre criação, que falam sobre escutar um momento, escutar um movimento, né? Então, eu sempre gosto de dizer que ambas essas áreas, seja arquitetura, design, moda, se complementam. Elas falam sobre um momento que a sociedade está vivendo e elas têm os seus símbolos, né? E através desses símbolos, então, que a gente pratica essa escuta para realmente, então, projetar, seja arquitetura, seja design, seja moda. Primeira pergunta, curiosa para saber em que momento tu sentiu que a arquitetura ela ia além das paredes, né? Além dessa parte estrutural, e ela poderia atravessar as pessoas de uma outra maneira. Aline, eu acho que isso sempre veio, mas se tornou mais nítido, mais claro, não faz muitos anos, né? Mas esse olhar curioso, esse olhar mais atento, é um olhar mais assim, de tentar entender da onde vêm as coisas, da onde vem a tendência. Eu não gosto dessa palavra, mas, né, não só replicar, mas entender o porquê. Por que hoje a gente está falando dessa cor, desse formato? O que tem por trás disso? Então, eu acho que esse olhar sempre tive vontade de aprender, de criar, então, com algum significado, né? E isso, claro, isso se reflete, então, nos projetos onde a vontade de entender a vontade do cliente, a vida do cliente, né? Isso sim, isso se prevalece, né? É bonito quando a gente olha para essa construção como uma identidade, né? Que a assinatura do estúdio se transformou em uma identidade. Uhum. E essa identidade, ela vem de uma construção, né? Como antes a gente estava falando, que é da vida, né? De experiências, de beber de novas fontes e de colocar essas experiências de alguma forma palpável, né? Nos projetos que vocês criam aqui. Grace, eu tô curiosa para saber o que diferencia um projeto que funciona para um projeto que marca alguém. Nossa, Aline, é quando
esse projeto, a estética dele não é perfeita. Ou seja, quando dentro do espaço, dentro desses ambientes, quando a gente tem a história daquela pessoa que habita, que trabalha, né, que mora naquele espaço ali. E isso muitas vezes, assim, não é sobre ter um espaço milimetricamente perfeito, esteticamente perfeito, né, onde tudo combina com tudo, aonde não, porque tu tem tua bagagem, tu tem teus objetos da tua vida, e quando ainda tu te casa com uma pessoa, tu aceita os objetos e a bagagem da vida daquela pessoa, e muitas vezes esse conjunto de malinhas, eles não ornam entre si. Mas aí tá a arte de tu trazer a minha bagagem, a tua bagagem e fazer conversar, ficar harmônico dentro daquele espaço. E a nossa vida, ela não é linear, ela não é perfeita. Não. E eu sei que é um tema, eu já tô antecipando aqui, mas é um tema que a gente tem em comum, que é essa questão em relação à IA, né? Porque uma imagem perfeita, né? Uma fotografia perfeita, mas não é de verdade. Não é de verdade. E as pessoas começam a sentir isso, uma vez que a gente primeiro tem esse boom, né? E as pessoas são impactadas e experimentam. É legal experimentar como o meu cabelo vai ficar de diferentes formas, né? Sim, faz parte, né? Me ver em lugares que eu nunca estive, mas jamais eu ter uma foto lá, apenas ter uma foto num lugar onde eu nunca estive, isso não me proporciona a experiência. Com certeza. E quando é esse momento que vocês sentem que vocês estão criando algo real, verdadeiro, que tem muito valor, assim, que é palpável, sabe? Eu acho que é quando tu consegue materializar no desenho do projeto tudo aquilo que o cliente te trouxe, né? Porque quando a gente faz a primeira reunião com o cliente, nossa, a gente fica, é uma reunião muito longa, muito extensa. Então o cliente, ele despeja várias informações, a gente vai conduzindo essa conversa, é uma conversa que tu tem que ir com muito tato, porque tu precisa saber coisas muito íntimas, ao mesmo tempo tu não quer ser um pouco invasiva, mas tu precisa, né, de certa forma, entender como é que funciona a dinâmica daquela família, quais são os anseios, o que é importante para um, o que é importante para outro. Então, quando tu compila todas essas informações e quando daí tu vai pro projeto e quando todas aquelas informações, elas formam um desenho, seja um mobiliário, seja um detalhe no projeto que conta sobre aquilo que o cliente falou, ali a gente percebe, nossa, isso aqui eu tô vendo pela primeira vez aqui, porque a gente tá fazendo para esse cliente. Então é nesse momento que a gente consegue materializar e ver que realmente, nossa, aquilo ali é uma coisa que, né, meio que quase que desce uma iluminação. Tem tudo a ver com o que tu respondeu para mim na fotografia. É como se viesse esse download. É muito bonito o que acontece. Quando eu tô fotografando alguém que eu sinto assim, esta é a pessoa, sabe? Tinha uma palavra do italiano que é attraversiamo. Ah, eu tenho um boné. Eu amo essa palavra. Eu também. E eu sinto que a câmera é como se fosse, em alguns momentos, para mim, um escudo. E em outros momentos, ela tem esse potencial de permitir, como se ela fosse um portal, assim. Que eu consigo, de fato, enxergar, que ela me permite, né, olhar para a pessoa e sentir um silêncio confortável, sabe? É como se eu pudesse ficar horas, assim, o tempo para. Naquele momento que a foto perfeita acontece, né, o tempo para. Eu fico plena ali. Parece que eu escuto uma voz que diz assim, a gente. Essa é ela, sabe? Onde vocês sentem que acontece essa virada de algo que é trivial para algo que é memorável? Como eu disse, Aline, assim, nós nunca fomos um escritório que se propunha a criar de forma tradicional. E eu acho que essa veia artística, essa veia da criatividade, isso eu acredito muito que veio da minha mãe, né? Minha mãe, então, arquiteta também, hoje ela já não atua mais,
Mas eu me lembro dos projetos, assim, que era que na época dela também não existia essa padronização de hoje, né? Imagina, ela começou, mal se falava em internet, então o que se fazia aqui eram coisas que tu tinha no máximo uma revista para comprar numa banca e folhear. Era o auge da tua inspiração quando tu queria ter uma inspiração, né? Então ela veio de uma época que se praticava muito isso, assim, de criar um móvel. A gente fala que hoje o arquiteto, ele é um especificador de marcas e de designers. Ele pouco cria. Ele especifica. E a mesa do fulano de tal, a cadeira do ciclano, a estante da loja tal, da marca tal, né? Então, assim, pouco se cria, pouco se faz projeto das coisas, assim, né? Então, e ela veio de uma época que não era assim, que não existia. O design no Brasil nem se falava, né? Era uma coisa muito utópica, muito distante. Então, eu acho que essa veia da criação, assim, foi algo que eu provavelmente observei desde pequena. Que lindo. Né? Então, acho que isso veio, assim, essa curiosidade, essa inquietação de não sei, eu quero criar isso, não sei como faz, vou atrás. Ela sempre teve essa vontade, vou atrás, vou perguntar pro marceneiro, vou perguntar pro serralheiro, vou fazer, né? Então, acho que é uma inquietude, assim. Que lindo. Sabe que tem uma questão técnica que o nosso olhar, quando a gente está emocionado, ele tende a liberar nos olhos uma umidade. Essa umidade me veio aqui agora, escutando tu falar da tua mãe. Sim. Porque é incrível como a formação da nossa identidade, ela vem acontecendo, né? Eu brinco que hoje, um dos temas que eu mais gosto de falar, né, dentro do projeto de Retratos Preciosos, é olhar para essa singularidade, a identidade das pessoas. E é algo que a IA leva para um outro caminho, para a generalização. Enquanto a gente quer essa especificação, né? Exatamente. Eu acredito que o que transforma quem nós somos, o que faz quem nós somos, justamente essa somatória de experiências. Isso aí. Então, tu teve essa experiência lá da tua mãe que te gerou lugares, né? Sim. Possibilidades que talvez se tu não tivesse vindo dessa mãe, tu não teria. Exato. E acho que também nós hoje somos quem somos por um conjunto de coisas que nós vivemos e pessoas com quem nós vivemos, né? Então, eu tive o meu pai sempre morou longe, isso era uma coisa que a gente estava falando antes, sempre morou longe, assim, né? Então, e morou em lugares muito interessantes, assim, muito diferentes, ou completamente opostos, com uma cultura completamente oposta. Então, desde pequena, eu sempre fui acostumada a ir nesses lugares e observar esses lugares, assim, com curiosidade. Então, acho que eu trouxe toda essa curiosidade da mãe, né? Meu avô era assim também, muito criativo dentro da área dele, assim, mas ele era muito criativo também. E a minha avó tinha o dom, minha avó pintava, então minha avó tinha a delicadeza da arte. Então, acho que a gente traz essas coisas, né? Essas nuances, Nossa ancestralidade vê, né? Tal. Eu tenho no meu caso música, essas músicas assim de antigamente, de família, tenho músicos na família. A minha mãe, por isso que eu vejo a umidade nos meus olhos aqui. A minha mãe, ela é costureira. E olha que lindo, porque tu tá falando aqui de viagens, de experiências que te transformaram na Grace Panazzolo de hoje, né? E no meu caso, aquilo de escutar o barulho do vapor, do ferro, o cheiro da lã, sabe? Coisas, de repente, tão simples. E eu acho que a simplicidade, ela faz parte das sensações, né? Dos nossos 5 sentidos, o quanto a gente é impactado por aquilo. E eu me lembro que anos depois, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, uma das primeiras coisas incríveis que eu acho que eu fiz foi que eu criei um projeto de livros de fotografia que eram compostos com tecidos únicos. Olha só, e ia nas lojas de tecido, eu achava incrível aquilo, tecidos importados com texturas diferentes, sabe? Em um mundo cada vez mais rápido, mais acelerado, né? Por que escolher algo que é singular?
Eu acho que o singular, Aline, ele justamente te faz parar e prestar atenção no agora, assim. Tô lendo um livro que é... Eu vi nos teus stories. Putz, fugiu o nome. Eu já li esse livro, inclusive. Poder do Agora. A capinha azul, né? É. Que eu achei que era um livro super clichê, tava falando pras gurias aqui no estúdio achei que era um livro clichêzão, assim, mas, meu Deus, assim, é muito bom. E eu acho que o singular, ele faz isso, ele faz a gente parar de querer saber o que tá acontecendo lá fora, em Milão, em não sei mais aonde, né? Quais são as tendências que estão lá fora, que estão, sei lá, São Paulo... E parar e prestar atenção. Tu leu o que tá escrito aqui, né? Não. E prestar atenção o que a pessoa na tua frente tá te dizendo sobre ela, sabe? Ou prestar atenção o que o entorno fala, o que o entorno tem de especial que nenhum outro lugar tem, sabe? Sim. Então o singular traz isso, o singular ele traz essa presença. Isso aí. É isso aí. Escrito isto. É. Presença. É isso aí. Eu tinha feito as anotações e exatamente, o singular, ele proporciona presença. É isso aí. Esses dias eu tava ainda lendo também que falaram assim, se tu tem dúvida se tu é bem-sucedido na tua profissão, então escuta essa. Se tu consegue almoçar com o teu filho em casa, na tua casa, se tu consegue buscar ou levar o teu filho na escola, tu já é bem-sucedido, né? Eu sei que tu fala muito sobre emoção, né? Tem uma emoção que é a principal, assim, que vocês gostam de despertar nos projetos? Eu acho que é o pertencimento, né? Do cliente, quando a gente vai apresentar o projeto para o cliente nossa, isso é a minha casa, né? Uau! Isso foi feito para mim. Olha aquele detalhe que eu falei, olha no que se transformou aquilo que eu disse, né? Então, assim, olha tudo que fizeram, sabe? Então, realmente, assim, é essa emoção dele saber que aquilo ali é só dele, foi feito só para ele, né? Não vai se repetir. Tanto que é engraçado, Aline, que quando a gente tem às vezes apresenta um projeto assim que a gente tá uau, né, tá demais e tal, às vezes o cliente não, é raro, viu? Graças a Deus é raro. O cliente, não tem nada a ver. É bem raro isso acontecer. Mas às vezes o cliente faz pequenas mudanças. E a gente sempre fala assim, guarda essa ideia para um próximo projeto, porque ficou linda essa ideia. Nunca se usa. Nunca. Então é uma coisa assim que tipo, isso aqui foi criado pra ele, entendeu? Então não tem usar em outro. Que incrível. Eu fiz esses dias uma sequência. Olha, nunca a gente conseguiu aproveitar. Foi feito isso. Esses dias eu fiz uma sequência com uma postura de prontidão, que é a postura que tá o jogador de futebol assim. E aí eu comecei a rever os estudos da postura. E por que eu não faço isso em todo ensaio, né? Eu fiquei pensando, mas é incrível essa postura, porque ela dá uma ideia, assim, de que eu tô pronto pra agir, sabe? Ela dá uma ideia de que, sabe? Tô ali em ação, assim, é uma postura muito... que fala muito com o nosso inconsciente, porque existe isso, né? Sim. Nos espaços, nas atmosferas que a gente cria, que a gente proporciona para as pessoas. Isso tudo está gerando ali sinapses, né? Neurais a todo tempo. E aí eu fiquei olhando para aquilo, pensando, por que eu não uso sempre essa postura? E eu comecei a olhar os ensaios para trazer um exemplo. Eu tinha um exemplo. Com essa postura. Com a mesma postura. E tava diferente do que a minha postura, né? Na minha foto. E é isso. É porque não é para todo mundo, né? Não. É singular e único. Cada um tem que ser as suas posturas. É isso aí. Tu sabe que agora a gente entra numa parte mais profunda, assim. Mais ainda? Mais profunda. Eita! Porque eu acredito que a gente tá aqui, né, nesse universo, assim, para servir com algo que foi colocado dentro de nós, que é a nossa semente da prosperidade. Deus faz isso, né? Ele comissiona cada um a fazer algo. E quando a gente tá dentro desse algo, né, a gente brilha. A gente pode proporcionar muitas coisas através do nosso trabalho.
Tu sente que o ambiente, ele é algo que pode proporcionar cura para quem ali vive, né? Nossa. Esse pertencimento que tu fala. Com certeza. Nossa. Eu sempre falo, o ambiente ele tem o poder de te acolher ou te repelir, né? Então, e tem várias coisas, tem vários elementos dentro de um ambiente que podem ajudar a fazer isso, né? Cada pessoa tem os seus amuletos, acho que é isso, esses amuletos que a pessoa tem, que traz de uma vida. Porque quando tu entra ali e tu pensa, ai, essa é a minha casa, né? Nossa, olha, tem aquela tela, tem aquele... esse acolhimento, essa sensação é uma segurança que a pessoa sente, né, Aline? Então, assim, não, isso aqui é meu, aqui dentro eu me sinto seguro, né? Então, isso tudo vai te gerando... te libera substâncias, né? Então a gente está falando aqui não só de achismos, de emoções, mas claro, essas emoções liberam substâncias químicas dentro do corpo da gente. Então a ciência explica essas coisas. Se a gente quiser ir até mais profundamente, falando de ciência versus ambientes versus arquitetura, a gente tem inúmeros dados que comprovam isso, né? Então Sim. A questão da inserção da natureza, dos elementos naturais. Por que os elementos naturais? As pessoas às vezes falam, elementos naturais, mas por quê? O que eles trazem? O que eles têm atrás deles, né? Por que realmente hoje o bem-estar dentro dos ambientes de trabalho, das casas, por que se fala em trazer a natureza, o verde? Não só o verde, né? Não só o paisagismo, como também a pedra natural. Por isso que eu digo, ambientes de fato curam, né? Ambientes bem pensados, ambientes onde tu consegue trazer essa história do cliente. Existe algo que é até a própria ordem, né? Vários estudos que comprovam que quando a gente tem a mesa em ordem, a gente se torna mais produtivo. Claro. Né? Então imagina quando todo o espaço está em ordem e mais, né? Quando a gente traz o elemento do belo. Exato. Porque o belo, ele não combina com depressão, né? Não. Então, acho que isso é cura. Né? É proporcionar experiências que colocam aquela pessoa num outro lugar de mente. Isso. A mente vai para um outro espaço. E é curioso o que tu estava falando sobre as plantas, né? O que compõe as texturas. Faz total sentido. E a gente estuda na fotografia as principais cores, né? Quando a gente vai fotografar. As cores mais harmoniosas aos nossos olhos sempre são as cores predominantes na natureza. Essa é uma fala que eu aprendi com o meu primeiro professor de fotografia, que era meu ex-patrão, inclusive o Ney Bernardes. E ele sempre falava isso, que as cores predominantes da natureza, elas geram muita harmonia ao nosso... Quando a gente se veste essas cores, né? Gera uma ótima sensação. O verde, né? Os tons terrosos, e faz sentido. Muito. Espaços, eles podem curar, e também eles podem ajudar nessa construção da singularidade, da identidade, da personalidade exclusiva, né? E eu trabalho com isso também na fotografia. Eu entendo que as pessoas, às vezes, elas criam pré-conceitos sobre si mesmas que não são a verdade absoluta, né? São coisas que, de repente, ali desviou um pouquinho do caminho e elas tiveram uma sensação de que, por exemplo, as pessoas olham para mim e dizem muito tal coisa, então eu vou querer rebater contra aquilo, ao invés de assumir aquela característica como de verdade sua, né? Então, eu acho interessante como nesse projeto a gente consegue mergulhar em algo mais, sair da superfície, né? E olhar para esse ser como alguém inteiro e que não está apenas posando para uma foto, né? Não está ali apenas posando, mas está se permitindo ser visto de alguma maneira, né? Então, o desafio é trazer essa alma, trazer essa verdade. E não é fácil, né? Eu tenho agora um exemplo que eu gosto de sempre de falar. A gente tem uma cliente que eu perguntei assim, o que que te representa na tua casa? O que que te representa? Assim, falei, o que tu gosta? Qual é o lugar que tu já foi que te anima, que tu tem sempre vontade de voltar, que tu te identifica? Dela, Londres. Tá, Deus, mas por que Londres? O que Londres traz pra ti? Qual é a leitura de Londres, né?
E daí ela começou a dizer, eu gosto daí eu comecei a entender que era a disciplina, sabe? A ordem. A ordem. E daí tu começa a entender por trás daquilo que ela tá falando, tu começa a entender o que é, mas nem ela tinha a noção daquilo, entende? Então tu vai decifrando, ajudando a pessoa a se autodecifrar, né? Uhum. O que muda no processo criativo de vocês quando a pessoa do outro lado se sente realmente vista? Eu sinto quando a pessoa ela está realmente sendo vista ali por mim e se permitindo ser vista, né? Acontece uma coisa muito mágica na imagem. Sabe o quê? A gente tem os lados do rosto assimétricos. Uhum. E eu digo pela minha experiência de posar para as fotos, toda vez que eu levo assim, aquela luz, sabe? Aquela luz de flash, assim, de foto, me dá um susto, assim, né? Então, é algo que para mim... Primeiro eu preciso explicar a técnica, né? É algo que para mim é importante na fotografia, é eu trazer essa luz mais natural. Justamente para proporcionar para a pessoa uma linearidade. Não existe uma mudança de quando ela está sendo fotografada e quando não tá, sabe? Sim. E olha que louco. Quando vai evoluindo a sessão de fotos, eu vou sentindo que o rosto dela, ele começa a ficar simétrico. É muito interessante isso. Uhum. Os olhos que antes eram um maior que o outro, eles começam a se alinhar. Por quê? Porque lá dentro do cérebro houve a sensação de estou à vontade, estou num lugar seguro. E por isso eu relaxo as minhas microexpressões faciais, sabe? Sim. Então eu tava com a resposta na ponta da língua aqui, porque pra mim é algo muito significativo, sabe? É algo que diferencia realmente um trabalho sem pressa, sabe? O fato de a gente estar sem pressa, como estamos aqui hoje, conversando sem pressa, né? Sem hora ali pra acabar. Não é a produtividade, a gente não vai fazer mais 5 podcasts hoje. Não, é uma atenção plena que permite que a pessoa esteja confortável, sabe? E no nosso caso, eu acho que a pessoa ela percebe realmente que ela foi ouvida, né? Quando a gente traz a materialização de tudo que ela falou, né? Quando ela enxerga o projeto. Que ela assim, cara, é isso. Como que vocês conseguiram trazer tudo o que eu disse, que às vezes são coisas extremamente abstratas, é muito abstrato. Às vezes a gente faz um móvel baseado num sentimento da pessoa. Uau. Pensa, né? Tipo, às vezes a gente faz um projeto baseado numa saudade da pessoa. Se cada projeto que vocês criam fosse um retrato, o que esse projeto falaria a respeito das pessoas que ali habitam? Verdade. Nossa, óbvio. Revelaria a verdade, revelaria a história, revelaria os sentimentos. Mas se eu pudesse resumir numa palavra, seria a verdade de cada um. A verdade do lugar onde aconteceu aquele projeto, onde o projeto está inserido. Talvez o criar, ele seja exatamente olhar com profundidade, né, para cada uma dessas histórias. Total. Não ver apenas ali um ser humano como todos os outros, muito pelo contrário, ver aquilo que é único e aquilo que diferencia aquela personalidade de todas as outras, porque nós temos essa característica de singularidade, né? Com certeza. E muitas vezes essa singularidade não acontece na primeira vez que tu apresenta o projeto. Ela vai acontecendo até o final, assim. Então, é muito legal, assim, porque a gente sempre deixa o canal aberto para o cliente trazer as suas contribuições, né? Então, às vezes, quando o cliente ele recebe o primeiro projeto, ele pode até gostar, mas ele leva para casa e ele vai decupando, ele vai trabalhando, ele vai amadurecendo. Então, assim, é quando o cliente também sente que ele tem esse canal aberto, né? Que a gente não vai julgar, que a gente de fato vai ouvir, vai considerar, né? É uma escuta com atenção que devolve para o outro algo, de repente, sobre ele que nem mesmo ele sabia. Nem mesmo ele sabia.
essa autorresponsabilidade que tu traz pro outro é algo que chama muito atenção dentro das tuas criações. Sim. Porque, e eu falo também muito isso sobre a fotografia, é como se no retrato eu tenho todo o potencial de técnica, de composição, de arte, né, de direção de cena, para chegar a 50% do resultado. Imagina. É o meu teto, né? 50%. Agora, os outros 50% são do cliente, se permitir ser dirigido, sair do controle, né? Isso aí. Eu entendo que, com essa conversa, que a arquitetura, assim como na fotografia, não é sobre a forma, não é sobre o que é engessado, mas sim sobre a liberdade, sobre a intenção, as percepções, a singularidade, né? É sobre atravessar o outro de alguma maneira. A arquitetura, ela é, além disso tudo que tu disse, ela é viva. Então, assim, o que é uma arquitetura viva? É uma arquitetura que ela pode estar sempre mudando, porque a gente muda, né? Então, assim, tu não analisa a tua casa hoje. Quando tu projetou tua casa, tu era uma Aline. Exato. Eu tenho isso com a minha casa. Então é viva, a gente tá sempre nessa constante mudança. E a casa da gente também. Hoje falamos sobre o singular, a escuta e a criação. Aqui a gente imergiu, né, em cenários muito profundos, em águas profundas, onde a gente buscou algumas respostas para questões que de repente são tão intangíveis, né, Grace? Sim. Eu adorei São invisíveis. Adorei estar aqui no teu espaço e ter essa conversa contigo. Foi um tempo muito precioso. E eu saio daqui muito inspirada por cada um dos detalhes, né, visuais e por ti, com certeza, né, pela tua forma de pensar. Aline, foi um prazer, como eu te disse, né? Então, a oportunidade de estar aqui respondendo essas perguntas, não foram perguntas fáceis, mas essa oportunidade faz com que a gente também consiga perceber o processo, né? Porque é tão bonito quando as pessoas perguntam sobre o nosso processo de criação. É algo difícil da gente explicar, porque né, a gente sabe como que a gente chega no resultado, mas não presta atenção no processo. E é muito legal a gente ter a oportunidade de pensar nesse processo, porque isso faz com que a gente se aproprie cada vez mais do nosso trabalho, que a gente faça com cada vez mais amor, mais carinho, né? Mais com aquela certeza de que realmente a gente faz a diferença na vida daquela pessoa para quem que a gente está trabalhando e servindo, né? Então isso para mim é o que tem de mais gratificante. Muito bem. Esse foi o Precioso Cast, o lugar onde essência se transforma em legado. Muito obrigada!